momento de análise, discussão e muita informação. Eu vou chamar a Amanda Klein para analisar Já está com a gente ao vivo a Amanda Klein. Amanda, dia importante para André Mendonça, também para o Supremo Tribunal Federal. É claro que existem muitos eventos que a gente pode analisar como um processo talvez não tão fácil, foi um caminho talvez tortuoso, porque eu me lembro que no início havia dúvida se André Mendonça seria mesmo indicado. Augusto Aras também estava no páreo. Uma vez formalizada a indicação, muitos também questionaram se o nome de André Mendonça passaria pelo Senado. E aí teve todo aquele imbróglio para que Davi Alcolumbre de fato marcasse a sabatina. Hoje, então, o desfecho e a oficialização do nome de André Mendonça no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que esperar de André Mendonça na Suprema Corte, Amanda? Boa tarde, Daniel, e aos nossos telespectadores. Acho que há duas grandes indagações em relação a André Mendonça. A primeira é se ele se comportará ou não como um ministro terrivelmente evangélico, ou seja, se ele vai levar a Bíblia ou a Constituição nas sessões do Supremo Tribunal Federal, como ele vai encarar essa pauta, principalmente de costumes, e como pano de fundo nós temos essa guerra cultural e tem temas que são muito sensíveis aos evangélicos e ao público conservador em geral, que são temas relacionados à droga, a aborto, a casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, se ele vai respeitar aquela promessa que ele fez ainda na sabatina, antes de ter o aval dos senadores, qual seja, de que ele vai respeitar a democracia e principalmente vai respeitar a laicidade do Estado, o Estado laico, a separação entre Estado e religião, que é algo que vem desde a Reforma Protestante no século XVI e também é cerne, é fundamento do Estado, da formação do Estado republicano, em que você tem essa separação que justamente permite a igualdade religiosa e a liberdade religiosa, sem perseguição a qualquer tipo de crença, culto, ou mesmo a pessoas que não acreditam em nada, aos ateus. Então, se ele vai manter essa independência, essa separação entre a Bíblia e a Constituição, conforme ele prometeu nessa sessão do Senado, embora logo após ele tenha ganhado o aval dos senadores, ele tenha adotado um tom muito mais religioso já no seu primeiro discurso como ministro aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Ele deu glória a Deus e disse que era um salto para o evangélico, para um evangélico, primeiro evangélico a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, como ele vai se comportar em relação à religião, lembrando que ele teve grande apoio e suporte da bancada evangélica para destravar a sua sabatina e ser aprovado, para chegar onde chegou, aliás, muito mais esforço da bancada evangélica do que o próprio ministro, do que o próprio presidente Bolsonaro, que o indicou, mas o deixou depois no sereno, na chuva, para se molhar durante 4 longos meses, enquanto aguardava a sabatina. E a segunda grande questão, indagação, pergunta aí, Daniel, é se ele será um ministro subserviente ao presidente Bolsonaro ou se ele agirá com independência. E aí, no Supremo, a maioria dos ministros, que, aliás, recebe muito bem André Mendonça, gosta dele e acha que ele se comportará como um ministro independente, aponta que no começo talvez ele fique um pouco mais acuado, é normal no comecinho, assim que o ministro chegue, talvez fazer alguma sinalização ao presidente que o indicou, mas acreditam que daí em diante o ministro André Mendonça, que é visto como um quadro técnico, deve se comportar com independência. Acham também que ele deve flutuar em relação aos temas. Por exemplo, na pauta lavajatista, uma ala de ministros acha que ele deve se juntar àquela divisão, àquela facção do Supremo que é mais lavajatista. E o André Mendonça, de fato, na sua história, isso seria totalmente compatível, consoante com a sua história, porque o André Mendonça tem um histórico de participar ainda na Advocacia Geral da União, na Advocacia Pública, de acordos de leniência de empresa, inclusive de recuperação de ativos, mais de 300 milhões de reais, em operações de combate à corrupção na AGU, na Advocacia Geral da União. Mas outros ministros acham que não, que ele vai se comportar de forma mais garantista, porque ele teria assumido, antes da sua sabatina, esse compromisso com alguns senadores, com políticos que o viam
que achavam, o enxergavam com certo receio, justamente achando que ele pudesse se unir a essa ala lavajatista. Então, alguns ministros do Supremo me apontaram hoje, em conversas, que André Mendonça deve se manter fiel a esse compromisso com os senadores, portanto, não deve se unir a essa ala mais lavajatista. Nos temas econômicos, é esperado que ele tenha uma postura mais liberal e se alinhe com figuras como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, e na pauta de costumes, aí certamente ele se alinhará com essa recém-formada informação base mais conservadora. Até hoje a gente tem um tribunal basicamente de viés bastante progressista, todos do campo mais progressista no que diz respeito aos costumes, e agora com a chegada desse evangélico, do segundo ministro apontado por Bolsonaro, que Bolsonaro agora diz que tem 20% dele no Supremo. É esperado, então, que o André Mendonça, até por causa de toda a sua vivência como pastor da Igreja Presbiteriana, evangélico, haja de forma mais conservadora, decida de forma mais conservadora no que diz respeito à pauta de costumes.